A pandemia causada pelo Covid-19 está sendo não só um momento trágico, mas também um momento histórico. Podemos dividir então em 3 períodos: o pré-pandêmico, o pandêmico e o pós-pandêmico. Como a história é escrita por pessoas, os personagens desse momento se posicionam e reagem de acordo com suas convicções, de acordo com suas crenças e interesses, reagindo às questões que vão aparecendo no nosso dia a dia. Enquanto sua história é escrita aqui e agora, cabe perguntar: que personagem está fazendo a sua cabeça hoje? Qual sua posição diante dos problemas dos dias atuais? Você tem noção de que história você está escrevendo neste momento? Antes de responder, vamos pensar um pouco quais coisas faz você fazer o que você está fazendo, faz você pensar o que você está pensando e faz você desejar o que você deseja. Oi, eu sou Idilson Fernandes e nós vamos hoje de visão lógica. A pandemia causada pelo Covid-19 não é só um momento histórico, não é só um momento trágico. Ele tem todo um contexto que vai perdurar pela história da humanidade, junto com outras histórias. Então, esse momento você não espero que não passemos e vivamos novamente. Mas ela acometeu o mundo todo, inclusive o Brasil. O período pré-pandêmico é um período antes de 2020. No Brasil, antes até mesmo do Carnaval, já se falava da pandemia do Covid-19 já do outro lado do mundo, na China. E depois entramos numa fase de isolamento que vai definir o período pandêmico. As pessoas foram isoladas, as ruas ficaram vazias por vários dias e vários meses, mas nós estamos ainda passando por esse período e ainda estamos sentindo os efeitos do período pandêmico. O próximo passo, sem dúvida nenhuma, é o período pós-pandêmico, ou seja, como que o mundo vai se ver depois que passou ou depois que passar essa fase de pandemia, né, que está chegando, já está terminando, né? Vamos ver como é que vai ficar, como é que pensaremos as coisas, como é que faremos as coisas, como é que teremos as coisas. Portanto, a gente organizar um pouco, aproveitar esses momentos para a gente organizar um pouco como que as coisas estão na nossa cabeça é interessante sob o ponto de vista de que é um momento de reflexão, inclusive, do ser humano enquanto ser humano, das suas posições enquanto vida. Para ajudar isso, para a gente poder entender um pouco esse processo, seria interessante a gente começar fazendo talvez aqui um exercíciozinho. Tenta organizar aí as palavras nas linhas e nas colunas que você vai julgar correspondente, né? Por exemplo, você pode pegar aqui a palavra escola e você pode colocar ela. Escola é uma palavra certa, é uma palavra errada, é uma palavra que você gosta, é uma palavra que não gosta. A palavra corrupção aqui, por exemplo, ela se enquadraria onde aqui nessas linhas aqui, né? A palavra pobreza se enquadra em quais desses atributos que estão aqui do lado. Eu vou deixar um tiquinho de tempo para você pensar.
Vamos verificar aqui, então, a palavra, por exemplo, escola, ela comumente ela é atrelada ao que é certo, né? Escola é uma coisa certa, certo? Já a palavra corrupção, geralmente, ela está atrelada a algo que é errado. Vamos ver a palavra riqueza. Riqueza, né, normalmente, geralmente, ela está atrelada à palavra gosto, né? Quando nós vamos para o Covid-19, ela vai estar dentro do quesito não gosto. Para esse exemplo aqui, é claro, né? Cada um tem o seu jeitão de tratar e de colocar aí as palavras onde quiserem colocar. Essa é a proposta, a gente já está colocando a título de exemplo, tá bom? A palavra redes sociais, atrelada a uma coisa certa, né? Não há muito. A palavra pobreza, não gosto, né? Gosto de riqueza, não gosto da pobreza, né? Geralmente a gente vê isso. A palavra pancadão, ela vai estar atrelado à palavra ao gostar, e o isolamento às vezes, por vezes, dentro do errado para algumas pessoas. Isso é para a gente não fazer aqui dizer qual que é a colocação mais certa, mais errada, mas é um exemplo de percepção que as pessoas podem ter quando colocam essas palavras dentro desta lista de certo e errado, gosto ou não gosto. O importante agora não é se você colocou adequadamente as palavrinhas naqueles locais, no exercício acima, mas se você sabe distinguir o que cada uma dessas palavras quer dizer. Vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui. A palavra certo, certo, ela quer dizer o que é correto, né? Sem erro, preciso, moralmente adequado às normas padrão, garantido, certificado, atestado. A palavra errado aqui, né? O que não está correto, aquilo que é moralmente inadequado. Incorreto, o que é fora das normas. O gostar, né? O significado de gostar aqui vem de gosto, né? Ou like, que a gente costuma ver nas redes sociais, aquele joinha, né? Gosto ou apreciar o sabor, ter satisfação. Tudo aquilo que eu gosto me traz satisfação. Tá? Aquilo que eu gosto, que vem de gosto mesmo, vem de sabor, tá bom? Não gostar, né? Dislike, que é aquele que nós vemos no dislike, beleza? Que é o antônimo de gostar, aquilo que eu não tenho satisfação, aquilo que eu não aprecio. Então, 4 palavras, 4 significados diferentes, e para a gente perguntar se você sabe distinguir ou não. Agora, como é que você, sabendo já disso, que essas 4 palavras têm 4 distinções diferenciadas, como que você distribuiria 4 delas que nós colocamos aqui, né? Como que você colocaria dentro deste quadro, né? Por exemplo, a palavra pancadão. Pancadão, ele pode ficar no campo de gostar, né? Eu gosto deste movimento, eu gosto dessa música, eu gosto das letras, etc, etc. Ou seja, a palavra pancadão é uma palavra que estaria dentro daquilo que gosta, né? Já a palavra isolamento é dentro do não gosto, né? As pessoas têm demonstrado, por exemplo, não gostar muito de estar em isolamento, sobretudo agora, nessa última fase que nós estamos saindo da fase de pandemia, entrando na pós-pandemia. Aí é que eu tenho que escolher. A palavra escola, ela
hoje pode aparecer com uma conotação de estar errado, né? Evitar aglomerações, aquela coisa toda. E as redes sociais também, às vezes, ou pode aparecer aqui como sendo não errado, né? O que é importante entender é a relação que existe entre essas palavras e o gostar, o não gostar, o certo e o errado, ok? Aquilo que minha mãe dizia sempre, né? O que é de gosto é de regalo da vida. O que isso quer dizer? Para ajudar a gente a compreender a relação entre essas quatro palavras. Aquilo que você faz por prazer é o que vale para a tua vida. Então, se o pancadão te traz prazer, então é de gosto. Se o isolamento não te traz prazer, não é de gosto. A escola, se ela te traz prazer, ela é de gosto. Entretanto, este momento pode ser errado. As redes sociais tem gente que diz que não gosta e que também é algo errado. Vai aí da percepção de cada um. Algo que a gente tem que destacar é que quando nós falamos de gostar e não gostar, a gente está trabalhando mais no âmbito da percepção pessoal, embora possa ser uma percepção coletiva, mas é algo um pouco mais íntimo, é algo um pouco mais interiorizado. Já a questão do certo e do errado, ela é uma percepção puxado para a questão social. A sociedade acaba definindo o que seria certo para todos e o que seria errado. Daí que surgem, por exemplo, as leis. Né? As leis, ela parte daquilo que é certo e que é errado, sob o ponto de vista religioso também, né? Cada religião, ela tem o seu código, ou o seu códex, que eu ia dizer, né? Travou aqui um pouquinho, mas cada uma das religiões tem o seu código, dizendo o que é certo e o que é errado. Não matarás, não roubarás. Na lei também, embora seja igual, a lei também vai dizer, é proibido matar, o artigo tal diz que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, e dentro daquilo que isto é certo e isso é errado. Se você fizer errado, essas são as consequências. Então, a percepção social e a percepção pessoal, elas podem, inclusive, se confundir. Exemplo, o isolamento. O isolamento, ele pode ser algo de percepção pessoal, portanto, a pessoa pode não gostar do isolamento, mas a percepção social diz que ele é o mais correto a ser feito. Então, essa inter-relação entre gostar ou não gostar, quando eu estou falando bastante de juízo de valores, estou falando uma coisa bastante que tem a ver com aquilo que eu tenho enquanto sensação de gosto. E o certo e errado também está baseado nessa questão de juízo de valores, porém, ele é uma percepção um pouco mais social. Vamos tentar novamente agora, só que com outras situações, tá? Com outro grupo de palavras. Vamos tentar agora com a fácil, difícil, simples e complexo. E vamos tentar enquadrar raiz quadrada, celular, isolamento, tabela periódica, redes sociais, dinheiro, literatura e game, ok? Vamos ver se a gente consegue aí enquadrar enquanto a gente pensa um pouquinho nessas situações aí, beleza? No exemplo que a gente colocou aqui para você, né, você deve ter pensado em enquadrar essas palavras nos quadradinhos, né? Fácil, difícil, simples e complexo. Ok? Vamos lá então. Raiz quadrada. Raiz quadrada é algo fácil, é algo difícil, é algo simples, é algo complexo. Como é que você enquadrou? Vamos ver uma outra palavra aqui. Tabela periódica. As tabelas periódicas são tidas como sendo algo difícil? Geralmente o são, né? Você pensa em tabela periódica, na aula de química, você já meio que dá uma tremida na base, assim, o que é isso? Né? Esse negócio de novo, não entendo nada disso. Redes sociais. Redes sociais é algo considerado fácil para você? Pode
Pode ser, pode ser. Isso aqui é só um exercício de organização das palavras de acordo com aquilo que corresponde segundo o seu ponto de vista. E aqui eu estou colocando um exemplo para você. Isolamento. Isolamento é uma coisa complexa de se entender, né? Por que precisa de isolamento? Principalmente agora, nesse período pandêmico. E dinheiro? Dinheiro é uma coisa que eu posso considerar difícil, fácil, simples, complexo. E literatura? Literatura é algo complexo. Quando eu falo em ler, game ou, desculpe, celular. Celular é uma coisa simples, né? Como é que você vê essa questão? Sobrou game, em que aqui no exemplo foi colocado, a gente colocou como se fosse algo simples. E aí vem a definição. O que significa cada uma dessas palavras, né? Fácil e difícil, simples e complexo. Fácil, né? Fácil é aquilo que se executa ou obtém sem dificuldade. O que se compreende sem esforço, melhorou, né? Relações claras, aquilo que é compreensível logo de primeira, né? Difícil ou disfáceis, ou seja, mal fácil, né? O que não é fácil, aquilo que exige esforço para ser feito, que ele é trabalhoso, ele é laborioso, ele é árduo, ele demanda esforço intelectual para ser entendido. Então, quando eu vou falar de coisas difíceis, eu vou falar de coisas que têm aí um grau de esforço que tem que ser despendido maior do que o fácil. Por isso, fácil ou difícil. Uma coisa simples é único, é simples. É aquilo que foi dobrado apenas uma vez, né? Se for olhar aí a palavra, na etimologia da palavra. É aquilo que não tem complicações, seja de maneira física ou de maneira metafórica. O simples, ele tem a sua tradução em si, né? E temos a quarta palavra, que é o complexo. Complexo é o que encerra muitos elementos ou partes para ser composto, né? Que é o conjunto de coisas ou fatos que têm ou não relações entre si, mas que eles acabam se interrelacionando aí dentro de uma determinada situação. Ver aqui como que a gente pode organizar essas palavras então. Vamos lá? Lembrando aqui da frase que a gente colocou, né? Respostas fáceis para perguntas complexas geralmente estão erradas. O que isso quer dizer? Simplesmente quer dizer que uma coisa fácil pode ser complexa ou pode ser simples. E uma coisa difícil também pode ser simples e pode ser complexo. Por exemplo, ganhar dinheiro pode ser uma coisa difícil de se fazer, há de concordar, mas tem lá a sua simplicidade. Literatura, portanto, ler um bom livro, se ater a uma história, pode ser alguma coisa considerada extremamente fácil. Entretanto, quando você pega algumas literaturas para você entender, ela torna-se algo complexo. Começa aqui então uma das percepções que nós precisamos ter com relação a respostas fáceis para perguntas complexas. Então, geralmente estão erradas. Entendeu? A outra palavra que a gente quer trabalhar nessa sessão de lógica, visão lógica, é a palavra óbvio. Às vezes a gente trata as coisas como sendo óbvio, mas o que quer dizer óbvio? Óbvio vem do próprio latim, obvious,
E é aquilo que está evidente, está à vista, está no lugar comum, né? Na etimologia da palavra significa caminho à frente, ou seja, aquele que estou vendo, aquele que está na tua frente. Portanto, algo óbvio, algo que está à frente no caminho, certo? E o óbvio nem sempre é compreendido. Por exemplo, é óbvio que depois do domingo vem quem? Vem a segunda, certo? Então, se depois do domingo vem a segunda, me explica como que isso acontece, né? Como que o domingo vem antes da segunda? Alguém se arrisca? É óbvio que o domingo, que depois do domingo vem a segunda. Mas explicar como isso acontece já são outros 500 anos. Concorda comigo? Tente explicar para mim. Vamos para mais dois termos para a gente analisar essa série de visão lógica. Argumento e juízo de valores. O argumento, a palavra argumento significa prova, significa evidência, significa apoio fático, né? Vem de arguere, né? Vem de provar, ou acusar, ou asseverar, né? Aquilo. E o que você tem na palavra argumento é o raciocínio que se faz, a razão pela qual você pretende provar algo, refutar algo, né? A sua procedência ou verificar a veracidade daquela afirmação. Então, argumento está ligado ali ao raciocínio. O juízo de valor é o que se pensa sobre aquilo que é certo ou aquilo que é errado, ou da utilidade desta coisa que é certa ou que é errado. É baseado num ponto de vista pessoal, baseado numa coisa sua, da sua concepção de certo e errado, que agora me parece, nos slides lá em cima, você viu qual que é a diferença de certo, a palavra certo, o que ela quer dizer, e a palavra errado, o que ela quer dizer. Então, argumento e juízo de valores, aí o argumento como a questão do raciocínio e juízo de valor sendo aquilo que eu penso ou que se convencionou dizer daquilo que é certo, daquilo que é errado, e aí vem a questão, né? O meu argumento é baseado no meu juízo de valores ou o meu juízo de valores são baseados em argumentos? Isso é uma pergunta, certo? O seu juízo de valores são baseados em argumento ou os seus argumentos são baseados nos seus juízos de valores? Vamos organizar então mais uma vez aqui para a gente praticar um exercício em cima desses dois termos para você entender como que você pensa melhor. Lembrando que respostas fáceis para perguntas complexas geralmente são erradas. Aí você vai, a ideia é que você entenda essa frase conforme a gente for passando aqui. Mas de qualquer maneira, dá uma olhadinha aqui. Onde você colocaria sou contra o aborto e o aborto é um direito da mulher previsto por lei, certo? Muito bem. Neste exemplo, o argumento utilizado na racionalidade é que o aborto é um direito da mulher previsto por lei. Vai lá pesquisar sobre lei de aborto e tal, tá? Antes de, não sei o que, sou tal. Porque você está mexendo, basicamente, com opiniões baseadas, que podem ser baseadas em argumentos ou pode ser baseado em juízo de valores. Então você pode dizer que juízo de valor é sou contra o aborto, né? Então o aborto para mim é certo
ou o aborto para mim é errado. Então, juízo de valores. Beleza? Uma outra coisa que você vai perceber aqui é que são duas posições contrárias se expressando sobre duas organizações mentais. A primeira baseada em juízo de valores e a segunda baseada em argumento. Ok? As outras duas coisas que nós vamos pensar sobre a lógica do pensamento, a lógica das suas opiniões e do que embasa, o que fundamenta você, são as condições necessárias e as condições suficientes. Essas condições, elas são citadas inclusive para quem vai fazer concurso, tá? Dá uma olhadinha depois lá, dá uma estudada sobre relação lógica entre condição necessária, condição suficiente, para que você possa desenvolver os cálculos que advêm dessa condição. Sim, cálculos matemáticos podem ser feitos através do entendimento lógico dessas duas condições. Mas vamos lá. Condição necessária é o que é indispensável, ou seja, necessário é aquilo que é indispensável, aquilo que é essencial, primordial, deve ser obrigatoriamente realizado. E condição suficiente é aquilo que basta, é aquilo que satisfaz, né? Aquilo que não se necessita mais. Então é suficiente, ok? Uma visão aqui agora dessas duas condições. Na condição, temos 4 frases aqui a ver. Sou pobre, portanto não sou rico. Meu celular é uma bomba. Vai pensando como é que você vai organizar, como você pode organizar as palavras aqui do lado aqui, ó. Não tenho celular. Não tenho celular. Ou tenho toda essa riqueza, mas só isso não basta. Então, nós temos duas condições aqui, nessas 4 palavras aqui, e vamos organizá-las aqui, né? E aí a frase que nós temos para deixar para ver, para pensar um pouco sobre essa questão é: não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que eu tenho. Está relacionada diretamente com essa condição necessária e essa condição suficiente. Você já pensou, já deve ter pensado em organizar aqui nos quadradinhos em branco aqui, já deve ter pensado em onde você coloca essas frases, mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui então. Condição necessária. Sou pobre, portanto não sou rico. Ora, se eu sou pobre, então eu não sou rico. Essa é uma condição lógica, né, que é dado em condição necessária. Para você ser pobre, rico, você necessariamente não pode ser pobre. Ou seja, quando você é rico ou está rico, você não é pobre. É nesse sentido, tá? Antes que cause confusão. Uma análoga é: eu não tenho celular. A condição necessária aqui não tem nada a ver com a riqueza, com a pobreza. Eu tenho celular, certo? Então, a condição necessária para se comunicar, por exemplo, com determinadas pessoas e tudo mais hoje é você ter um aparelho celular. Então, neste caso aqui, condição necessária, não tenho celular. Para quê? Para se ter celular. Agora, condição suficiente. Veja só que interessante. Não tenho toda essa riqueza, mas só isso não basta. E condição suficiente, meu celular é uma bomba. Deu para entender? Condição necessária, eu não tenho celular. A partir do momento que eu tenho celular, ele é uma bomba, ele é uma marca Xing Ling aí, né? É uma marca barbante, como diziam os mais antigos, tá? Então, a condição, quando a gente está pensando em algumas coisas, se ela é necessária, se é suficiente, ela é bastante importante para que a gente verifique se aquilo que nós temos é necessário e se nós o temos, se ele é suficiente. Entendeu? Vamos passar então para a erística, né? Erística, que é a arte, né, da disputa argumentativa de debate, baseado em habilidades verbais de acuidade e raciocínio.
argumento puro, argumentação pura aí, né? A heurística, ela acaba sendo mais conhecida hoje como a arte de vencer um debate sem precisar ter razão. Esse é um livro que está disponível em qualquer lugar, que tem 38 estratagemas ou estratégia para você ganhar o debate de qualquer maneira, tá certo? Onde você vai perceber isso? Você vai perceber isso no rap, por exemplo, que tem aí o que se utiliza e se vale de argumentos voltados para a ironia, perdão, voltados para o protesto, voltados para o debate com argumentações. Essas argumentações vão se encadeando em premissas para chegar a uma conclusão, um assunto lá. Você percebe isso quando você vai fazer uma prova, por exemplo, você utiliza, quando você vê a pergunta, sobretudo a dissertativa, você começa a buscar os argumentos que você tem para você poder responder aquilo. Então você vai utilizar uma dessas regras para convencer o avaliador de que a sua resposta tem um argumento correto, certo? A heurística, então, ela tem o seu expoente maior no livro que foi achado nas Coisas de Schopenhauer, que era um filósofo alemão do século XIX, e foi editado ali por volta de 1864. Para exemplificar, nós pegamos dois exemplos para vocês. Pegamos a quinta regra da heurística, que é o que se chama de uso intencional das premissas falsas. E aí, o que são premissas? Né? Vamos saber o que é premissa. Premissa é o conjunto de ideias, né, em que você parte deste conjunto de ideias ou desta ideia para armar uma conclusão através de uma argumentação lógica. Então, esse conjunto de ideias ele pode ser falso. Né? Eu vou falando, vou dizendo, vou falando para você por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo isso, por causa daquilo outro, daquilo cozido, assado, frito, e aí por conta disso é aquilo. Isso são premissas que podem ser falsas ou podem ser verdadeiras. Vai de quem está ouvindo tirar. Isso está cheio por aí. Você vai ver todos os dias pessoas utilizando aí de premissas para argumentar as suas razões. Agora, eu vou usar o exemplo que a gente vai usar aqui, né? A primeira, assim, uma das premissas que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. Meus amigos e muitos médicos usaram cloroquina e vários se curaram. Qual que é a conclusão de quem proferiu isso, não somente hoje, mas né, no século passado, na gripe espanhola também falaram a mesma coisa. A conclusão que querem se tirar é que todo brasileiro tem que usar cloroquina. Aqui. Vamos para o argumento lógico disso? Vamos lá, argumento lógico disso, vamos ver se essa é uma premissa que cabe dentro da quinta regra. Ao meu ver, cabe. Meus amigos e muitos médicos não são todos os brasileiros. Na verdade, eles são uma parte de todos os brasileiros. Eu teria que conhecer todos os brasileiros, deveriam ser meus amigos para afirmar isso de maneira correta. Né? Logo, nem todo brasileiro tem de usar cloroquina. Mesmo que a cloroquina funcione, que não é o caso. Não há nenhuma comprovação científica ainda. E não há. Mas eu estou utilizando de premissas que é a quinta regra da heurística, que é a arte de ganhar o debate. Eu quero lacrar, eu quero ganhar o debate, quero lacrar, eu quero ter a razão, e não importa se minhas premissas são premissas corretas aí ou não. Tá? Então, dá uma olhada nisso. O outro exemplo que nós vamos colocar para você é a 15ª regra, que é a anulação do paradoxo, que diz que para você triunfar no debate, você tem que fazer uma redução
que a gente fala de redução ad absurdum, ou uma redução absurda. Pegamos como exemplo aqui a seguinte premissa: é só uma gripezinha aí. Só bundões não aguentam. Eu peguei 2 trechos de que passou aí na televisão, alguém andou falando isso, né, dizendo dessas duas coisas. Me parece cair bem um exemplo de anulação de paradoxo dentro da técnica de heurística. Pelo argumento lógico, né, ou seja, a conclusão que se quis tirar aí é que a pandemia não é nada grave, né? Ou seja, é só uma gripezinha. E só os fracos perecerão. Fracos que a pessoa em questão aí, ou quem falou, disse e chamou de bundão, né? Pelo argumento lógico, a gripe não é nem grande nem pequena no sentido diminutivo de que ela é uma doença grave ou não, né? Ou seja, é uma gripezinha, não é grave, pode pegar. Pode pegar. O vírus, na verdade, quando ele é acometido no ser humano, ele vai provocar reações no organismo. Aí sim, por vezes, pode levar à morte. Neste caso Covid, muita gente, como a gente tem visto todos os dias no noticiário. Pessoas com a constituição física debilitada no pensamento lógico e argumento sólido, que estejam em recuperação, né, vão sofrer com qualquer tipo de doença. Ou seja, esses bundões que se alardeou por aí, eles, por ter a constituição física debilitada, pode sofrer com qualquer tipo de acometimento patogênico. Certo? De novo, a comprovação de que respostas fáceis para perguntas complexas geralmente são erradas. A heurística, por exemplo, a hora que você percebe que a pessoa está utilizando de argumentação heurística, tentando ganhar o debate, pelo debate, sem nenhuma outra preocupação, aí me fala muito sobre como eu devo pensar e agir dentro desta questão de visão lógica. Vamos analisar agora 5 outras questões, né? Que é conteúdo, forma, método, conceito e definição. Vamos começar com conteúdo. E o que é conteúdo, né? Conteúdo é aquilo que ocupa um espaço ou algo, é um tópico, um conjunto de tópicos, né? Aquilo que está contido dentro de uma carta, de um livro, de um documento, que sabe. Por exemplo, o professor passou todo o conteúdo da matéria de química. A frase, por fora belo asseio, que está falando da forma, mas por dentro pão bolorento, minha mãe sempre dizia isso. Quando você fala por dentro pão bolorento, você está falando de conteúdo. Uma outra frase que é muito comum, era muito comum utilizada, é que não se julga um livro pela capa. Uma variação, não se julga um livro pelo seu título. Aí nós estamos falando do que? Da relação forma de um lado, conteúdo do outro. Então, e o que é esse conteúdo? É aquilo que está dentro, que está contido naquilo que você está analisando. Forma. Forma é a configuração física, é a característica das coisas, dos seres, né? É a estrutura daquilo que é formado, são as partes, o todo das partes, o feitio, né? E como exemplo, nós pegamos aqui o corpo humano, né? O corpo humano ele é formado por diversos sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, entre outros. O sistema respiratório ele é acometido com mais gravidade pelo Covid-19, por exemplo. Então, uma das formas como o Covid-19 age, né, é atacando o sistema respiratório, certo? Ou um dos alvos que o Covid ataca, né? Se bem que tem notícias que ele ataca o sistema digestório também. A frase que a gente separou para você, diga-me com quem andas, que te direi quem tu pareces ser. Né? Na verdade, quem tu pareces ser.
Por quê? Porque se você está vestido de palhaço com um grupo de palhaços, você pode não ser palhaço, mas vai parecer palhaço. Aí não estou chamando ninguém de palhaço, pelo amor de Deus, tá, gente? É só um exemplo aí, né? Para você entender de que existe uma questão de forma. Se você parece, ou se você quiser uma outra frase bem mais elaborada, não basta ser honesto, né? Tem que parecer honesto. Você tem que ter a forma de honesto. Não basta ter o conteúdo da honestidade, mas também parecer ter essa honestidade. Então, a sua forma de ser quem você é, aquilo que te forma, aquilo que pode ser moldada pelos exemplos que você tem, que você segue, né? E os exemplos que te cercam, na verdade. Tá bem? Voltaire vai dizer, desculpa, que o segredo de aborrecer é dizer tudo. Método. Método é o procedimento, são as técnicas ou os meios de você fazer alguma coisa. É um processo organizado, ele é lógico, ele é sistemático. Quando a gente pensa, por exemplo, em método, a gente vai pensar em estratégia, né? E a estratégia, ele é um atributo do método. Você tem um método e esse método segue várias estratégias, né? Eu separei 3 aqui dentro dos métodos de estudo. Existe método para uma série de coisas. Eu separei estudo, que é o que para a gente interessa agora. Então, método de estudo. Qual é o mais eficiente para você? Né? Como é que é o seu método de estudo? Como que você estuda? Certo? Eu vou destacar 3 aqui, rapidão. 3 aqui. Por exemplo, teste prático. Esses métodos mais comuns utilizados pelos alunos. Testes práticos são as benditas provas, as perguntas que você faz. Você fica doido para o professor colocar algumas perguntas na lousa para você responder. O professor pergunta, o que é o que é? Você vai responder, cai em pé, corre deitado. Desculpe, vamos reformar. O que é o que é? Pergunta, cai em pé, corre deitado. Vai colocar, é a chuva. O professor, não, pode ser outra coisa, sei lá. Né? A releitura. A releitura é eu pegar ali pegar o dos textos, as anotações, o que escrevi e reler ele, ler, até que eu lembre isso de maneira definitiva. Tanto os testes práticos quanto a releitura privilegiam a memória. Você precisa lembrar das coisas para ter ele, mas são técnicas utilizadas, métodos de estudo utilizados comumente pelos alunos, né, que nós vemos por aqui. Resumos e destaques, né? O professor fala, faz um resumo, então você pega, acho que eu vou fazer um resumo disso daqui, porque aí vai cair na prova, porque aí eu vou fazer o teste, porque é isso, aquilo e aquilo outro, certo? Alguns professores estão pedindo para vocês um método chamado de mapa mental, né? Eu mesmo pedi, mostrei como é que faz um mapa mental e aí, olha, vamos tentar fazer um mapa mental como mais um método para você poder utilizar, se valer, para você poder estudar, né? Outro que não é muito comum, gravar áudios, né? Você começar a gravar, você vai ler aquilo que está escrito para gravar, para você ficar ouvindo aquilo, para você poder ir interiorizando ali as informações necessárias. E aí, a frase de Descartes, né? René Descartes, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Vocês já ouviram isso em outra ocasião, tá certo? Conceito. Conceito é a compreensão que alguém tem de uma noção ou concepção ou ainda uma ideia. O que eu penso, ou como eu compreendo isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. Escola. Segundo um camarada chamado John Dewey, um grande educador, um filósofo, escola para ele é um espaço onde as pessoas se encontram para educar e serem educadas. Certo? Agora vamos ver aqui a escola segundo a concepção da Dona Maria, que é a mãe do Astolfinho. Para a Dona Maria, mãe do Astolfinho, escola é um lugar para o filho dela, o meu filho, ficar enquanto ela está no trabalho. Esse é o conceito dela. A pergunta que pesa é, para você, qual é o seu conceito de escola?
O Conde Barão de Maricá vai dizer que não se pode formar bom conceito de quem não tem boa opinião de pessoa alguma. Procure entender essa brincadeira de palavras que é muito interessante. Definição. Definição é um enunciado que ele explica o significado de um termo, uma palavra, uma frase ou um conjunto de símbolos. Exemplo: escola é um estabelecimento público ou privado destinado ao ensino coletivo. Definição de escola. Definição de tabela periódica. Está aqui bem juntinho aqui, ó. Tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados ou organizados pelos seus números atômicos, pelas suas configurações, pela sua massa atômica, pela sua configuração eletrônica e pela sua recorrência de propriedades periódicas. Com relação à definição, Mário Quintana vai dizer assim: a poesia não se entrega a quem a define. Tem um jogo. Então você precisa entender o que é definição para você entender o que é poesia, ou melhor, entender o que é definição, para você poder entender o que Mário Quintana está falando a respeito da poesia. Ele está tirando a poesia do campo da definição, do campo da letra fria, do campo da secura da definição. Então ele está dizendo que quem define poesia não compreende ela. Fala aí então, doidão. Fala tu aí. Fala aí. Que personagem faz sua cabeça na história que você vive hoje? Heurística, conceito, definição, forma, conteúdo, certo e errado. Qual a sua posição sobre o momento atual? Olhando essas coisas que a gente passou para vocês. Qual história você está escrevendo nesse momento? Você está estudando, você está indo para a escola, não está? Aliás, indo para a escola não, falei bobagem aqui, né? Mas você está atento às coisas que você tem, que você precisa. Ou está panguando? O que você vai falar para os seus netos, seus filhos, ou para quem perguntar para você quando você contar a sua história sobre esses tempos? Agora, você está num dilema, você está vivendo algo que seu pai conta do tempo dele, seu avô conta do tempo dele. No meu tempo, o Brasil, quando foi pentacampeão, conversa com seu pai. Seu avô vai falar: olha, teve um cara chamado Fernando Collor de Mello que ou então vai falar do pessoa, craque do futebol, um craque de todos os tempos, que é Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Fica assim: nossa história pessoal, ela é feita de atitudes que podem ser certas ou erradas, gostosas ou ruins. Mas na verdade, o que a gente aprende com elas é o que importa. Então você acaba se perguntando, a gente acaba perguntando, e eu vou perguntar para vocês, se você não fez pergunta, eu vou fazer. O que isso tem a ver com biologia e química? Agora é o seguinte: se você não percebeu, dá uma olhada, assiste novamente, quem sabe com um pouquinho mais de esforço você perceba que há uma relação ali muito intrínseca, não só de química, não só de biologia, mas de português, de história, de filosofia, de sociologia e de matemática, inclusive, porque afinal de contas, do que é feito o conhecimento humano mesmo, meu querido?